Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. Nós estamos celebrando a 28ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece é Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, tu nos insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês se recordam que ontem, o texto era do capítulo 11, 37 a 41, Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu e sentou-se à mesa ou reclinou-se à mesa sem lavar as mãos. E a discussão de ontem era sobre a pureza, a purificação das mãos. E Jesus dizia: se vocês quiserem ser puros de verdade, deem esmola, pratiquem a caridade. A caridade é um gesto exterior que converte exatamente o egoísmo que está na nossa interioridade. O texto de hoje vai na mesma linha, é essa reflexão crítica de Jesus em relação ao comportamento de fariseus e doutores da lei. Primeiro, o dízimo das hortaliças. Se vocês olharem em Levítico 27, a partir do versículo 30, havia a obrigatoriedade de se pagar o dízimo dos produtos da semeadura, especialmente os cereais, isto é, trigo e cevada. Também dos frutos, especialmente a uva, a oliva e o figo. E também o dízimo dos rebanhos. Então, o dízimo dos cereais, o dízimo das frutas e o dízimo dos rebanhos, isso era absolutamente normal e obrigatório. Mas os fariseus queriam cumprir a lei do dízimo à sua máxima exaustão, no ponto mais alto. E pagavam o dízimo, inclusive, das ervas, das hortaliças, dos produtos das hortaliças. A hortelã, a arruda, o cominho e outros produtos pequenos, especialmente temperos, especiarias e hortaliças. Jesus diz: é engraçado, vocês pagam rigorosamente o dízimo dessas coisas tão miúdas, mas esquecem o essencial da lei mosaica, que é a justiça e o amor de Deus.
A justiça e o amor, isto é, um relacionamento correto com o próximo e com Deus, isso aqui é que é essencial e primário. Jesus não rejeita o pagamento do dízimo das hortaliças, simplesmente não entra no mérito da conversa dele, da discussão dele. Ele diz, bom, importa praticar isso, isto é, a justiça e o amor, sem deixar de lado aquilo. Não entra no mérito. Se você quiser pagar dízimo de hortaliça ou não, tanto faz. O que não pode é esquecer a justiça, a misericórdia, a caridade, a fidelidade a Deus e o amor ao próximo. Isso aqui é que é o essencial. É a primeira grande crítica de Jesus aos fariseus. A segunda crítica está no versículo 43. Vocês gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. A sinagoga é o ambiente religioso, a praça pública é o ambiente social por excelência. Então, de algum modo, eles dominam ou querem dominar a cena no ambiente religioso e no ambiente social. É a busca de privilégios, de reconhecimento público, de notoriedade. O versículo 44, aqui talvez esteja o ponto mais duro da crítica de Jesus. Vocês são como túmulos que não se veem. No tempo de Jesus, quando alguém era sepultada no chão, os túmulos eram pintados de branco, eram caiados. Por quê? Porque, segundo a lei mosaica, a morte, a putrefação, o cadáver, o túmulo, o cemitério, esse ambiente vinculado à morte, é o que transmite o maior nível de impureza. Portanto, os túmulos deveriam ser caiados, pintados de branco, para que, de longe, eles fossem vistos. Jesus, no Evangelho de Lucas, nesse versículo 44, usa outra imagem. Vocês são como túmulos que não são caiados, isto é, túmulos que não se veem. E por isso mesmo as pessoas podem caminhar em cima deles e ficam impuras, porque o túmulo transmite impureza. No fundo, Jesus está dizendo: vocês são no mundo a presença do ambiente da morte. No mundo dos vivos, vocês são a presença da putrefação, da morte, da podridão e da corrupção. Percebam que é uma crítica muito contundente, muito forte. Finalmente, nos versículos 45 e 46, um mestre da lei, ele levanta a voz para dizer: ó Jesus, dessa maneira você também está nos atingindo a nós, você está nos insultando. Por quê? Porque, embora nem todos os fariseus sejam mestres da lei, só são alguns, mas praticamente todos os mestres da lei são do partido dos fariseus. Praticamente todos os legistas, os intérpretes da lei mosaica, participavam do partido dos fariseus. Por isso que os mestres da lei, ou esse mestre da lei, se sentiu incomodado. Dessa maneira, tu nos insultas, a nós, mestres da lei. É engraçado que Jesus não retrocede, ele não facilita, como dizemos na linguagem popular. Jesus não amarela, pelo contrário, ele vai com a carga toda. E qual é a grande crítica de Jesus aos mestres da lei? A grande característica deles é o saber, é o conhecimento da lei mosaica e é a interpretação da lei para as pessoas simples. Inclusive, muitas vezes o povo simples, a gentinha, era chamada exatamente de gentinha inculta, que não era conhecedora da lei mosaica, gentinha ignorante.
Então percebam quanto preconceito havia. Jesus então diz, é engraçado, vocês que conhecem tanto a Bíblia de capa a capa, vocês que são intérpretes da lei mosaica, vocês colocam fardos pesados, cargas insuportáveis sobre as pessoas, e vocês mesmos não têm coragem de levantar essas cargas, nem mesmo com o dedo mindinho. É uma crítica muito forte, muito radical. Inclusive a nós que temos papel de liderança, bispos, sacerdotes, diáconos, também leigos que são teólogos, que conhecem teologia, lecionam nas universidades. Este mundo do saber, às vezes, nós colocamos cargas pesadas sobre os outros e nós mesmos não nos comprometemos com elas. Vamos pedir a Deus, nesta meditação do Santo Evangelho, a graça de uma coerência maior, de menos hipocrisia, a graça de uma fidelidade maior àquilo que é essencial na Santa Palavra de Deus. E o que é essencial? A justiça correta para com o próximo e o amor verdadeiro para com Deus. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.